Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Começando hoje esse programa aqui ao vivo, nesta sexta-feira chuvosa, de 21 de junho de 2013. Então, sempre lembrando que você participa, faz presença junto conosco aqui neste programa até às 20 horas, o programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Lembrando que fora também o programa de TV do SIMP, temos as nossas demais mídias eletrônicas para você interagir, ou seja, participar junto da vida dos municipários. Então, visite, acesse a página oficial do SIMP, www.simpelotas.com.br. Então, a nossa página lá está devidamente atualizada, com várias notícias, informações, documentos, enfim. Você quer estar atualizado quanto às informações do sindicato que representa a categoria dos servidores públicos municipais de Pelotas, acesse lá o www.simpelotas.com.br. O nosso e-mail, você que quer nos sugerir, criticar, tirar alguma dúvida, ou seja, você quer um atendimento mais personalizado, utilize o e-mail do SIMP, simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe as informações na sua caixa de entrada, ou seja, no seu e-mail, é sinal que você não tem o seu e-mail cadastrado conosco. Então, nos envie um e-mail para nós, dizendo ali que você quer que o cadastremos, com certeza faremos isso, e você receberá em primeira mão, antes mesmo das nossas matérias serem veiculadas na grande imprensa, jornais e rádios e TVs, quando a gente está enviando esse material escrito, primeiramente o SIMP envia para os seus e-mails cadastrados. Hoje possuímos mais de 1.300 e-mails cadastrados, são mais de 1.300 pessoas aí que querem, receber aí de forma rápida, ágil, as informações do SIMP. Também, se você aí é um seguidor do SIMP, pelo twitter.com/simpelotas, você segue os passos da entidade, ou seja, todas as nossas matérias, o link de tais matérias são publicados lá no Twitter para quem nos segue automaticamente. E você, que às vezes não tem a oportunidade também de assistir a programação aqui do SIMP pela TVC, ou seja, perdeu o nosso programa aqui ao vivo, não tem problema. Segunda-feira, o SIMP sempre posta na íntegra a gravação do programa de TV do SIMP. Então, esse programa aqui que você está assistindo agora ao vivo, ele será oportunizado para você rever, a partir de segunda-feira. Por onde? Lá pelo nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Estão entrando no site do YouTube, colocando lá /simpelotas, achará todos os vídeos produzidos por nós. Não só os programas de TV, mas outros vídeos de assembleias, enfim, mobilizações, paralisações, festas. Lá é que ocorre ali o acesso aos vídeos produzidos por nós. E também, a mídia mais utilizada aí é o Facebook. Todas as nossas matérias e informes em geral, nós publicizamos lá no Facebook. Se você ainda não é um amigo nosso, para fins de poder curtir ou compartilhar as nossas matérias, nossos informes, coloque lá na caixa de pesquisa SIMP Pelotas, que com certeza você nos achará e se tornar um amigo aí para curtir e compartilhar junto conosco as nossas informações. Lembrando que você pode também interagir aqui ao vivo no programa conosco através do envio de mensagens de texto. Então, se você enviar aí para o 91228820, o número se encontra aqui na tela, por esse número você poderá sugerir, criticar, tirar as suas dúvidas, enfim, ajudar a construção desse programa até às 20 horas aí, que é o horário do programa de TV do SIMP. Lembrando que possivelmente poderíamos ter aqui ainda a presença do Douglas, nós estávamos, os trabalhadores da Etrepel estão em greve no dia de hoje, paralisados desde a 00:01 desta sexta-feira, e cujo ato de greve se estenderá até as 23h59 de hoje. Então, agora a partir das 16 horas, teve uma grande manifestação, quase 100% de adesão dos trabalhadores da Etrepel, bravos trabalhadores da Etrepel,
né, garantiram aí também a organização de 30% mínimo do efetivo prestando serviço lá. E aí agora às 18 horas encontrava-se representando a direção do SIMP o Douglas, presidente do SIMP, a vice-presidente Tatiane e eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP. E aí eu tive que sair 15 para 7 para vir para cá para apresentar o programa, mas pode haver ainda a possibilidade no percorrer aí do programa do Douglas fazer presente e apresentar junto comigo aqui esta bancada. Então, por que isso? Porque às 18 horas, o presidente da empresa pública, o Ademir Oliveira, né, conseguimos ali uma rodada de negociação, mais uma nova rodada de negociação, para tentarmos conseguir avançar na pauta dos trabalhadores da Eterpel, que estaria aprofundando sobre esse assunto ao longo do programa, pois temos vídeos, né, das reuniões, da ida até a Câmara com esses profissionais ao longo dessa semana. Então, vou deixar para pautar mais sobre esse assunto durante o vídeo. Então, isso aí com que fez que a gente iniciasse aqui o programa, né, somente, por exemplo, eu aqui na apresentação. Nós já temos algumas perguntas aqui, eu vou ler algumas mensagens iniciais e já vou apresentando os vídeos, tudo, porque não é possível a gente conseguir ler todas as mensagens ao longo do programa. A gente guarda as mensagens do programa passado, eu vou ler umas 4 mensagens que ficaram do programa passado, e já chegou direto agora aqui, final 5436. Como ficou a questão da recuperação dos dias paralisados para a educação infantil? E por que recuperar a paralisação nacional? Minha escola não quer recuperar no recesso de julho. Porque não tem, podemos ter autonomia para organizar o nosso calendário. No calendário que foi para as nossas férias, teriam 14 dias. O correto não é 15? Bom, tem bastante questionamento aqui, né? Quem assistiu aí o nosso programa, sexta passada, não sei se o colega ou a colega assistiu o nosso programa passado, e não sei se a colega também foi na Assembleia de ontem. A Assembleia ontem era dos trabalhadores em educação, para todos os trabalhadores em educação, né? Nós comentamos isso, né, na Assembleia de ontem, também no programa passado. Nós estávamos aí para ter uma reunião com o secretário de Educação, tivemos uma reunião com o secretário de Educação, a primeira, né, finalmente tivemos a primeira reunião com o secretário Gilberto Garcias, ela ocorreu nesta segunda tarde, temos um vídeo, né, que a gente vai estar pautando melhor os assuntos que foram abordados nessa reunião. Um deles foi, né, a recuperação aí, a não possibilidade de recuperação da educação infantil aos sábados por parte da SMED. E aí, ao questionarmos o secretário, na sua visão, entende, né, que recuperar aos sábados causa um grande transtorno para os pais, que deixam aí as suas crianças durante todo o dia na escola de segunda a sexta, né, e às vezes não vê muito motivo por que ter que levar a criança na escola de educação infantil aos sábados, se muitos pais sábado, porventura, não trabalham e queriam passar o final de semana com o seu filho, né? Nós contestamos o secretário no sentido que sábado se trata de um dia útil, né, ao longo de uma semana, nada impede de ser recuperado, e até porque quando se recupera no sábado, que tem um fim, né, um fim pedagógico, um caráter pedagógico, um caráter de atividade, né, para com essas crianças que seriam recebidas ao sábado. O secretário disse que quanto a isso não se opõe para aquela escola que realmente tem um projeto, que tem algo prático, efetivo para ser desenvolvida naquela atividade de sábado, a ser recuperado, ele não vê problema. Mas o que ele nos prometeu? Que tão logo agora, parece que é no dia 1º de julho, agora no início do mês de julho, ele terá uma reunião com todos os diretores de escola de educação infantil. E prometeu que vai abordar nessa reunião com os diretores de escola justamente essa maneira, né, de como recuperar aos sábados. Não ficar aquela coisa que estava até o momento, decretado aí pela SMED, não poderá mais recuperar aos sábados. O secretário se mostrou flexível nesta reunião que tivemos com ele, nós mostraremos o vídeo dessa reunião, que foi nesta segunda, que abordamos outros temas também, mas um deles foi esse, e ele prometeu que vai, na reunião com os diretores de escola de educação infantil, abordar esse tema para ver como ficaria melhor estruturalmente para tal recuperação.
Quanto ao calendário aqui, né, para as férias, se seria o correto, seriam sim 15 dias. Né, mas tem que ver como é que ficou organizado esse calendário também no que tange ao recesso, porque na verdade não é férias de 15 dias, mas na verdade é o recesso que ocorre agora no mês de julho. As férias é lá no período inicial do ano, acrescido de um recesso de 15 dias, por isso que se começa após a segunda quinzena aí de fevereiro, e essa parte agora de julho não é férias, é recesso, mas o correto sim é um recesso de 15 dias. Né? O porquê que está 14, não sabemos, temos que ver junto à SMED, e nós teremos uma nova reunião com o secretário nesta segunda-feira, para tratar dos trabalhadores que se utilizam da empresa Bosenbecker. Um grande abraço para o Fernando, para sua esposa, que sempre nos assistem. Permaneça aí, Fernando, se o Douglas chegar, tu podes mandar aquela mensagem que tu dissesse que irias mandar. Estamos no aguardo para ver se o Douglas vem ou não vem. Então, um dos assuntos será em pauta também, né, tocar de novo nesse assunto, se o secretário já tem algum encaminhamento para os professores e funcionários que se utilizam da empresa Bosenbecker e têm grandes problemas, utilizando-se de carteirinhas, renovação, para retirada do Vale Transporte, enfim, é um grande problema burocrático para esses profissionais. Então esse vai ser um dos temas, e o outro tema que será abordado com o secretário é sobre o remanejamento, né, aí sumário de algumas colegas de uma escola de educação infantil. Né? Então, esses temas também foram dados como informes na Assembleia de ontem. Aí tem aqui o final 3541, com várias mensagens de textos. Daria para dar meu número para ver se arruma uma alma gêmea? Ah, o velho Maurício. Pô, o Maurício faz 2 anos que está querendo arrumar uma alma gêmea. Final aí do Maurício, 8445 3541. Então, quem quiser conhecer o Maurício, né, que é municipário, 8445 3541. Está dado o recado do Maurício aí, que está 2 anos atrás de uma alma gêmea, né, Maurício? Mas sucesso aí, boa sorte para ti. Eu vou ler rapidamente mensagem de texto que ficou do programa passado. Né, nos perguntaram... O final 9085 nos perguntou no programa passado, e o incentivo à titulação? Né? Nós fizemos, conforme foi deliberado pelo prefeito Eduardo Leite, na database, na negociação salarial, que todos aqueles que tivessem já protocolados na administração o seu pedido de pagamento de incentivo, gratificação de difícil acesso, horas extras, daqueles vários pedidos que tinham sido protocolados na administração e que as pessoas saíram com a resposta negativa ou nenhuma, né, porque não saía com a resposta do indeferimento ou algo do tipo, o prefeito Eduardo Leite disse que os pagamentos tinham que ocorrer normalmente, não havia nenhuma ordem sua para não pagar. Então ele solicitou que todas aquelas pessoas que haviam feito protocolo e não tiveram êxito, que procurassem o SIMP. Claro, isso aí foi uma demanda do SIMP lá numa das assembleias, que essas pessoas fossem até o SIMP, que a gente xerocaria o número do protocolo de tal pedido, para que nós encaminhássemos esses pedidos via SIMP direto para o gabinete do prefeito. Pois o prefeito comprometeu-se que mandaria tão logo para a administração pagar isto. Pois bem, nessa folha de maio, que foi paga no início do mês de junho, foi pago a gratificação de difícil acesso, foi pago aí horas extras, mas não foram pagos os incentivos à titulação. Né? E em conversa até com o secretário de Educação, Gilberto Garcias, ele falou que realmente isso aí está sendo um grande problema. Né? A SMED também já solicitou para o secretário Cruz o pagamento de tais incentivos e também não vem obtendo resposta. Então, o informe que eu quero lhes dar, né, que os encaminhamentos de requerimentos que não foram respondidos pelas secretarias, ou seja, aqueles que tratam de pagamento de horas extras, incentivo, difícil acesso, entre outros, que as pessoas procurem o SIMP, né, aquelas pessoas que, na verdade, encaminharam já junto ao SIMP e não receberam, né, ou seja, que não tiveram resposta, porque o compromisso do executivo, na verdade, ele não está sendo cumprido, e os pedidos seguem, sem resposta. O SIMP já mandou mais de 35 servidores, né, com esse pedido que não receberam tal pagamento. Né? E essas que encaminharam via SIMP. Então o SIMP está orientando que essas pessoas que já fizeram o pedido conosco, que já enviamos para o gabinete do prefeito, e mesmo assim não receberam, que elas ingressem, ajuizem ações, né,
para tais pagamentos, né, diante da inércia da administração municipal. Então, para quem é sócio do SIMP e que já fez o pedido encaminhado pelo SIMP junto ao gabinete que nós remetemos e não recebeu no pagamento de maio e já fez esses pedidos conosco lá na database, então a gente solicita que essas pessoas procurem a nossa assessoria jurídica e ajuizem ações, né, não paga nada por isso, o sócio não tem nenhum custo por isso, porque é uma vergonha, a gente está fazendo o papel da prefeitura em remeter para a prefeitura um documento que já tinha sido remetido para a administração, que as pessoas saem sem resposta dos seus pagamentos não estão ocorrendo, né? Enviamos para o prefeito disse que os pagamentos estavam normais, que ao centralizar em seu gabinete ele tomaria providências para serem pagos, e prova aí, né, que não vem se concretizando na íntegra essa situação, né? Então, para aqueles que já fizeram tal encaminhamento conosco e não obtiveram tal pagamento, procurem aí a assessoria jurídica do SIMP. Nós recebemos uma mensagem no programa passado, final 2341. Sou professora de educação infantil, sei que a secretaria ganha verba para materiais, jogos didáticos, mas nas escolas não temos material conforme a faixa etária. Gostaria que também esse assunto seja levado para o secretário. Obrigado. Final 2341. Com certeza, nós vamos levar essa mensagem que já havíamos recebido no programa passado, nós vamos debater, né, com o secretário nesta segunda-feira. Temos uma outra mensagem do programa passado aqui também, final 0929. Nós temos que cumprir a lei recuperando aula, mas a lei do piso, que é lei, não é cumprida, nem financeiramente e nem no 1/3 para preparar a aula fora do ambiente da sala de aula, principalmente na educação infantil, que é sempre discriminada. Final 0929. É verdade, né? Aquilo que a gente diz, né? Temos um prefeito que se diz legalista, né? Que cumpre a lei, mas que quando retirou o Vale Alimentação, interpretou do seu jeito a lei, e o piso nacional ele também interpreta do seu jeito. Aliás, o prefeito Eduardo Leite afirma que já paga o piso nacional da educação, somando tudo, né, o que um professor ganha, né? Então, isso aí, na verdade, foi debatido na Assembleia de ontem, só não vou adiantar agora o que foi deliberado na Assembleia de ontem, senão vou estar adiantando todos os assuntos, sem que vocês acompanhem, né, os devidos vídeos desses eventos que ocorreram, né, ao longo dessa semana, inclusive da Assembleia de ontem, de quarta-feira, a Assembleia realizada com os trabalhadores da educação, quarta-feira. Bom, pessoal, quero dar um informe aqui muito legal. O SIMP está realizando aí uma viagem ao Uruguai, né, para o seu quadro de sócios e dependentes, e essa viagem é para a capital Montevidéu, uma belíssima cidade, uma capital muito bonita. Então o SIMP está promovendo mais uma atividade aí em nível internacional para o seu quadro de sócios e dependentes, né, uma viagem ao Uruguai com saída 14 de setembro, né, é na madrugada de sábado, retornando no dia 15 de setembro, num domingo. Então vai num dia e vem no outro. Cabe salientar que essa viagem é com city tour guiado, a um guia turístico que conduzirá a todos os pontos principais turísticos da capital do Uruguai, Montevidéu, e passaremos por vários locais de grande visitação no Uruguai, lá em Montevidéu. Então, na Praça Independência, Palácio Legislativo, na Catedral Metropolitana, no Mercado del Puerto, Punta Carreta Shopping, dentre vários outros pontos turísticos belíssimos, para quem já quiser pesquisar no Google aí, se colocar esses pontos ou botar pontos principais turísticos de Montevidéu, Uruguai, verá que é um belíssimo local, uma linda cidade, na verdade. Então, essa visita é com guia turístico, já está incluído hotel, já está incluído café da manhã, né? E o valor por assento, por pessoa, né, é de apenas R$300. Por R$300 você só vai num ônibus de linha, não no horário que você deseja, não vai num ônibus leito. R$300 é o valor comercial de ida e volta, nada mais. Então, por R$300, no SIMP você vai, volta com ônibus leito, com hotel incluído, café da manhã incluído, e o ônibus vai conduzir todas as pessoas a todos os pontos turísticos, né? Além da facilidade do sócio dependente poder parcelar esse valor em até 3 vezes sem juros.
Então, para aqueles que quiserem ainda garantir o seu lugar, porque já está quase completo o ônibus, né, em 3 vezes para aqueles que garantirem o seu ingresso até o dia 10 de julho, e em 2 vezes para aqueles que confirmarem até 10 de agosto, e aí só dará para fazer apenas em 1 vez para quem nos procurar meados ali até 5 de setembro. Então, quem nos procurar até 10 de julho, consegue ainda fazer em 3 vezes sem juros. É uma viagem exclusiva somente para sócios e dependentes, né? Já há poucos lugares no ônibus, então, repetindo, viagem a Montevidéu, Uruguai, dia 14 de setembro, sai à 00h30 de sábado, retornando no domingo, incluindo hotel, café da manhã e passagens em pontos turísticos com City Tour, ou seja, com um guia turístico profissional, né, para conduzir e apresentar e explicar, né, as belezas lá da capital uruguaia, Montevidéu. Também aqui, pessoal, quero deixar também registrado um outro informe. Bom, para começar, é importante a gente salientar, a título de informe, não deu no programa passado, quando houve, há 2 anos, a eleição do SIMP, a eleição para o Sindicato dos Municipários de Pelotas, né, a chapa que perdeu a eleição entrou com uma ação na época, né, querendo argumentar sobre as eleições do SIMP, ou seja, querendo informar ali no seu pedido, no seu processo, né, que, após a derrota, claro, né, que as eleições do SIMP não tinham sido válidas, argumentando que não tinham sido feitas claras, e parou no judiciário, conforme os autores Silvio Coitinho e Gerson, né, colegas nossos, sócios do SIMP, com todo o seu pleno direito, mas ambos eram representantes da chapa 2, o Silvio na qualidade aí de presidente, e arguíram com uma ação na justiça, né, e o mérito dessa ação foi julgado e foi dado como improcedente, ou seja, foi improcedente o pedido por parte deles, ou seja, o juiz entendeu que a eleição foi feita legitimamente, que todos os sócios puderam amplamente votar, até porque foram 2 dias de votação. As urnas, além de passar em todos os locais de trabalho, as pessoas, né, podiam ainda votar na própria sede do SIMP. A chapa 2 teve amplo acesso ao estatuto, ao regimento eleitoral, né, teve acesso a todas as documentações, inclusive a própria chapa 2 na época não apresentou no prazo que estava no regimento eleitoral o xerox com toda a documentação dos seus representados na chapa, e ainda a comissão eleitoral deu mais prazo para eles, além do que estava previsto no regimento eleitoral, então não tinha como ser prejudicado dessa maneira. Então o juiz aí reconheceu o mérito, né, que a ação deles foi improcedente. Então a nossa gestão aqui está legitimada não só no voto que ganhamos, mas inclusive pelo mérito da ação, né, e cabia recurso. Eles podiam recorrer da decisão e não quiseram, não entenderam recorrer, né? Então esse informe tem que ser importante, já que ele é, né, de caráter público. O acesso também ao site do Tribunal de Justiça também é público para as pessoas verificarem aí tal ação. Ok? Bom, pessoal, eu vou pedir aqui na sequência um primeiro vídeo, e o Douglas já está presente, para dar tempo aí da gente poder, né, arrumar aqui o estúdio, para o Douglas também aqui ingressar. Na sequência aí eu vou pedir, primeiramente, o vídeo da Eterpel, é o vídeo com a letra A, que o nosso colega Wagner tem aí, que na verdade num vídeo só está a sequência aí, né, de 3 atividades que tivemos, né, com os trabalhadores da Eterpel. Na verdade, tem um primeiro vídeo. Então, Wagner, coloca para nós esse primeiro vídeo aí, a atividade que tem, né? Não, na verdade, perdão, né? Nem é da Eterpel. Na verdade, o primeiro vídeo que nós temos aqui é a reunião do CEPERS, desculpa, Wagner, reunião do CEPERS, SIMP, né, sobre o CONAI, lá na sede do SIMP. Então, coloca para nós, Wagner, por gentileza, esse vídeo aí da reunião do CEPERS que tivemos nesta segunda-feira, pela manhã, lá na sede do SIMP. Vocês verão agora imagens aí da reunião que o SIMP teve lá na sede com o Andreasa, presidente do SIMP. Esse vídeo aí que vocês estão acompanhando foi uma reunião ocorrida pela manhã na sede do SIMP. E nesse vídeo aí foi a respeito do CONAI. Afinal, o Douglas se fez presente. Douglas,
Diga imediatamente aí o que foi abordado nesta reunião de segunda-feira, Douglas. Boa noite. Boa noite, Douglas. Ainda não estou me vendo, mas boa noite, né? É ao vivo. O seu áudio. É ao vivo, né? Mas essa reunião do CONAI, né? Na verdade, SIMP e CEPERS organizando uma conferência livre de educação, né? É importante dizer que o CONAI ocorre em 2014, né? 2014, fevereiro de 2014, a Conferência Nacional de Educação. Boa noite a todos. Boa noite, Estou de boina, estou com frio, estou de manta e o nosso adesivo aqui da greve, né, que daqui a pouco mais a gente vai falar sobre isso. Mas a Conferência Nacional de Educação, que ocorre em fevereiro, né, antecedendo essa conferência nacional que ocorre no mês de fevereiro de 2014, teremos uma conferência estadual e conferências municipais ou intermunicipais, como Pelotas sediará uma conferência intermunicipal dias 8 e 9 de julho e, além dessa conferência intermunicipal, o SIMP e o CEPERS estão organizando, antecedendo ainda a conferência intermunicipal, a Conferência Livre de Educação, né, que é, na verdade, um momento onde os trabalhadores do Estado em educação do Estado e os trabalhadores em educação do município vão debater, né, sobre temas bastante conjunturais que a gente vem debatendo ao longo dos últimos anos e que são eixos temáticos, né, que serão debatidos, na verdade, num documento final em 2014, né, Conferência Nacional. Como, por exemplo, a valorização, né, dos trabalhadores de educação, né, quando eu falo em trabalhadores de educação, eu falo em professores, falo em funcionários de escola, discussão sobre o Plano Nacional de Educação, né, que também é um eixo temático, a gestão democrática na escola, a gestão democrática da educação, é um ponto, né, talvez crucial neste momento aqui. A gente percebe que as escolas estão cada vez mais perdendo a sua autonomia, né, autonomia. Mensagem nesse sentido, autonomia do calendário, autonomia da recuperação aos sábados. É verdade. Então essa autonomia ela vai ser debatida bastante na questão da gestão democrática. Então, um dos eixos temáticos também que é balizador, né, recursos para a educação, né, que é um dos pontos que a gente já debateu aqui em Pelotas e vai debater de novo. Ou seja, nós temos um texto referência onde nessa conferência livre de educação, organizada pelo SIMP CEPERS, ela será feitas emendas, né, a partir de discussões que será feita no dia 2 de julho, a princípio na parte da tarde, se a Câmara estiver já em recesso, né, se for na primeira quinzena de julho o recesso da Câmara, teremos o dia inteiro aí para fazer a nossa conferência livre. Temos uma nova reunião. Participa Estado e município, Douglas? Estado e município, né, o Estado, na verdade, os representados, né, pelo CEPERS aqui, pelo núcleo, 24º núcleo, né, que não só Pelotas, provavelmente serão convidados outros municípios, claro, que fazem parte da composição do CEPERS, 24º núcleo. Né, e na próxima segunda-feira, agora, teremos mais uma reunião aí com o pessoal do CEPERS, onde a gente vai debater mais a organização, né, pessoas que vão debater, que pontos daremos uma certa preferência, né, já que o texto é grande, né, temos eixos, são 7 eixos temáticos importantíssimos, todos têm a sua devida importância, mas nós vamos pegar alguns elementos para aprofundar mais, né, tendo em vista que teremos ou somente uma tarde, né, ou somente um dia, né, de debate sobre esse texto. E depois o documento que será tirado neste dia de Conferência Livre de Educação será defendido na Conferência Intermunicipal de Educação 8 e 9, né, do mês de julho, né, de acordo com os devidos temas que serão debatidos e nas mesas. Então, por exemplo, valorização dos profissionais da educação. Tira-se uma emenda, uma discussão própria do SIMP e CEPERS, né, da base de educação do SIMP e CEPERS, e defende lá no texto final, né, da Conferência Intermunicipal de Educação, dia 8 e 9. Muito interessante. É importante que, até lá, claro que nós estaremos contactando com a categoria, mas é importante aí que a participação, né, seja bastante intensa na Câmara, caso seja confirmado, claro, como local a Câmara, no dia 2, né, justamente para que a gente possa estar levando, né, essas demandas aqui, justamente para que depois tire-se essas emendas, essas resoluções para serem encaminhadas em nível nacional, né, mas levando para o âmbito nacional estas particularidades daqui, seja do município de Pelotas, né, dos municípios vizinhos, né, e isso captado através
do 24º Núcleo aqui, representante do CEPERS estadual, né, CEPERS Sindicato, e o SIMP aqui como representante legítimo da categoria, inclusive, da educação, aqui, né, no âmbito de Pelotas. Não sei, Thiago, se tu já reservou o espaço para 2 mensagens que ficou da semana passada, pelo menos da minha parte aqui. Eu li todas, né, com exceção do nosso colega, aquele que debateu no finalzinho do programa. É verdade, foram, na verdade, o Carlos e o João. E depois eu e o Carlos tivemos um papo por mensagem aqui na sequência, após o final do programa da semana passada. Né, dialogamos mais um tempo em relação ao que o Carlos colocou, mas também o João, que foi um outro que mandou uma mensagem para nós, né, que a gente disse que ia fazer a discussão nesse programa, que é se está ruim ser professor, por que não procura outro emprego? João. Né, e a gente começou a debater na semana passada que nós não queremos que o professor procure um outro emprego, embora esteja acontecendo, né, e quando eu falo disso, existem professores que estão trocando de profissão pela realidade que tem, e professores que estão abandonando Pelotas porque cidades vizinhas nossas pagam melhor, né, e valorizam melhor os professores. Mas nós não queremos que os professores saiam de Pelotas e nem abandonem a sua profissão. Nós queremos que eles sejam valorizados, né, na profissão que escolheram, que definiram, que são concursados ou que fizeram seleção pública. Então nós queremos que esses professores, né, tenham um piso nacional, né, ou seja, ganhem para além do mínimo nacional, que nem o mínimo nacional é garantido aos professores hoje municipal, que estão dentro desse bolo que a gente diz que dos 80% que não ganham o salário mínimo nacional. Nós queremos que esse professor seja valorizado com um salário digno, referência mínima que foi estabelecida, né, desde 2008 e a partir de 2010 como base de cálculo para vantagens, hoje chegando a 1.567 para 40 horas, para uma carga horária de até 40 horas. Queremos que esse professor receba este valor que a lei diz que ele merece, né, e que os partidos políticos que votaram a favor desta lei no Congresso disseram que é possível pagar 1.567 por um professor, e é engraçado que os mesmos partidos, ou alguns desses partidos que lá no Congresso, no ano de 2008, né, aprovaram a lei e depois entraram com um processo contra, né, depois das eleições principalmente, entraram com um processo contra o pagamento, né, desse valor do piso nacional. E também é legitimado 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, onde diz que piso nacional 1.567 é base de cálculo para vantagens e não é o somatório de tudo, como o Pelotas vem fazendo, e nem isso vem fazendo, porque 177 professores, somando todo o seu valor para 40 horas, não chegam ao valor do piso nacional. Então nós queremos que esses professores ganhem o piso nacional, tenham uma garantia de um espaço na sua carga horária para ter uma continuidade nos seus estudos, né, que tem uma dedicação extra classe, né, de pesquisa, de qualificação continuada, de formação, né, espaço aí dedicado a outras questões da escola que são importantes, correção de provas e outros elementos, né, antes de chegar aí propriamente dito na sala de aula. São 2 elementos que a gente falou, sem falar condições de trabalho e outras questões aí, né, que nós também faz parte do nosso debate. Eu acho que é importante lembrar, e a gente não tem problema nenhum também, né, de debater isso aqui, o governador do estado, Tarso Genro, não paga o piso nacional dos professores. E na época, quando da promulgação da lei, naquele período, ele era ministro da Educação, né? Então ele assinou a lei junto com o presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E no mesmo passo que a ex-governadora Ieda lutou, foi um dos governantes em nível estadual, né, dos 6 estados que ajuizaram ações contra o pagamento do piso. A ex-governadora assim tentou e fez. Fetter Júnior não paga o piso. Eduardo Leite também não paga. E pior do que não pagar é o prefeito dizer que paga. Porque ele soma toda a vantagem, toda a qualificação, toda aquela conquista individual que o professor teve. Porque é individual. É exigido nível superior no concurso. A graduação para o professor na área. Ou uma especificidade lá para o professor da educação infantil, pedagogia, magistério, enfim. Agora, qualquer qualificação acima é uma luta individual do professor. É uma corrida, uma conquista dele, justamente para ele se melhor qualificar e prestar um serviço melhor, seja para os alunos, para os munícipes em geral, atendendo pais e toda a comunidade escolar. Bom, a conquista que ele teve pelo mérito dele, se ele fez um mestrado ou doutorado, o prefeito Eduardo Leite soma isso como se fosse salário. Salário é o que todo mundo linearmente ganha, não uma vantagem, uma conquista individual. E o prefeito Eduardo Leite diz que paga o piso, isso que é pior, né? Não cumpre a lei, ainda no seu modo de análise diz que paga, o que é uma inverdade, não é verdade quando ele fala isso,
E pior do que isso, não é a solução os professores saírem. Até porque se os professores optarem por outras profissões e saírem, se todo mundo pensar, não, Pelotas é ruim, paga mal, não vai ter mais professor em Pelotas. Certamente. E eu não sei se você tem filho, ou sobrinho, ou neto, quer que o seu filho, neto, sobrinho, não tenha professores na escola. Não tenha quem lecione, quem o prepare para a vida profissional. Né? Eu creio que não seja bem essa linha aí, mas claro, isso aqui é um programa democrático, a gente lê todas as mensagens, sejam críticas, sejam elogios, e acho que aqui é uma bela oportunidade para a gente fazer esse debate. Aqui a gente está cara a cara, né? Por isso que esse programa é tão bem assistido por várias pessoas, inclusive que nem ele, que não é servidor público. É verdade, né? É verdade. E a outra mensagem que eu digo que a gente debateu um pouquinho por mensagem, que foi o Carlos, né? Mandou uma mensagem dizendo: boa noite, não tenho partido, né? Mas quando se está na oposição, tudo é lindo. Quer em greve, tem que recuperar o tempo perdido. E não pode ser no sábado, e sim em dias normais. Se já tiraram férias antecipadas na greve, devem perder as férias normais. Fica fácil parar depois ter as vantagens. Depois, numa sequência, dizendo que só uma pergunta, que aí está relacionada com o Thiago que estava colocando. O nosso governador do estado não paga o piso para os professores. Foi uma pergunta, e é claro que não paga o piso para os professores. Pelo que eu sei, ajudou a aprovar esta lei, né? Depois entrou com uma DIN contra a lei. Será que eu estou mentindo? Não está mentindo. Não sou contra a greve, mas se tem o bônus, tem que estar preparado para o ônus, que é o Carlos que colocou. Mas, Carlos, algumas coisas a gente não discorda de ti. Agora, sábado é um dia útil, para nós é um dia útil. A questão é que os professores fecham sua carga horária na sexta-feira, né? E se o ensino fundamental pode recuperar no sábado, por ser também um dia útil, né, para quando está recuperando uma greve ou tendo alguma formação, reuniões, por que a educação infantil também não pode, né? Ele tem que ser um dia considerado um dia normal, como ele coloca aqui, se assim for necessário para cumprir a carga horária estipulada, né? Ninguém tem que trabalhar mais nem a menos, e por isso que os professores, principalmente do ensino fundamental e agora nos últimos anos da educação infantil, né, os professores do ensino fundamental acabam cumprindo os 200 dias letivos, independente da questão da greve, de ter greve, de ser uma semana ou de ser quase 2 meses, como se fez no ano passado. Então, o sábado ele tem que ser considerado um dia de recuperação, já que nós entendemos que ele é um dia dito normal também, né? Agora, ninguém tem que trabalhar, repetindo, a mais do que essa carga horária. Se a carga horária fechou na sexta-feira, sábado não tem que ter aula. E até porque, pelo jeito que ele coloca a mensagem, Carlos, se estivermos assistindo, parece que não há ônus, parece que só há vantagem em fazer greve, só há vantagem em recuperar no sábado. Na verdade, o próprio ônus que o professor já tem, Carlos, é justamente, não é pago o piso nacional, que é lei, não é pago, simplesmente o prefeito diz, não vou pagar, só que esse nem diz que não vai pagar, esse diz que já paga, que é pior. Professor em Pelotas ganha menos do que salário mínimo, tá? E não é por isso que ele tem que ficar quieto e não reivindicar. E ele assume esse ônus. Quando ele reivindica, ou seja, ele abre mão daquele dia que ele estaria dando aula para paralisar, e paralisar não é ficar parado em casa. As nossas paralisações sempre são com debates. Nós vamos para a Câmara, nós vamos para as ruas. Preferencialmente públicos, né? Sempre são públicos. Sempre né? São públicos, né? De ampla participação, ampla visibilidade da comunidade. E a LDB lá obriga que tenha que ser cumprida uma carga horária X de dias letivos, X de horas aula. E os professores dão e cumprem esse período. E aí quando você diz, mas tem as férias garantidas, as suas férias garantidas, postergadas. E férias todo mundo tem. Todo mundo tem direito a férias. Se você trabalhou durante um ano, gera do direito de você tirar férias. Isso não é na educação, é em qualquer local de trabalho. E aí qual é o ônus dele? Ele não deixou de cumprir aqueles dias para ter garantido lá os seus 30 dias de férias. Se ele fez 50 dias de greve ou paralisação, ele vai trabalhar 50 dias, seja avançando sábados, seja avançando inclusive o seu período de férias, que começa lá em janeiro. Sim, assim foi feito ano passado. Assim foi feito, exatamente. Então, na verdade, não tem nenhum tipo de bônus. Na verdade, o seu questionamento também poderia ser no sentido do prefeito. Tá, mas por que os professores paralisam? Então, por que os professores fizeram greve ou fazem greve? Essa seria uma pergunta ideal. Perguntar, por que o prefeito, que se elegeu dizendo que é cumpridor da lei, que é legalista, né, que segue fielmente, né, estudou para isso, se preparou desde pequeno para ser prefeito, são palavras dele mesmo, por que quando chega um momento, né, que a lei está posta, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, aponta que um professor, para ser minimamente valorizado, não pode ganhar menos que o valor estabelecido? Por que o prefeito Eduardo Leite não cumpre isso? Como é que alguém se prepara desde cedo para ser prefeito, né? Como tu disse, foi por palavras dele, né? Um sonho de criança. Porque ser prefeito não é uma profissão, né?
Não é uma profissão, eu vou ser, a minha profissão vai ser prefeito. Exatamente. Toda a vida, talvez. Não tem como, né? Vou me aposentar como prefeito. Não tem como, né? Bom, então é uma coisa interessante de discutir, né? Dá pra gente fazer aqui um lado meio que psicológico nesse sentido, né? Ou melhor nem fazer, né? Exatamente. Eu já tinha escutado até a entrevista do hoje atual prefeito, mas na época, antes mesmo dele ser vereador, ele tinha dito, pelo menos numa vez que eu escutei numa emissora de rádio, que o sonho dele, ele estava se preparando, estudando para ser diplomata. Isso é sério mesmo, ele queria ser diplomata. Mas, de repente, né, mudou esse percurso, ou eram dois sonhos paralelos, né? Bom, prefeito, de repente era um sonho mais próximo, mais viável, sim, né? Então, na verdade, a gente respeita isso aí, mas... O que tu quer ser quando crescer, meu filho? Prefeito? Prefeito e não cumprir a lei que é do trabalhador. Mas agora lembrei de uns 2 anos atrás, a gente viu um cadastro de um vereador onde dizia profissão, vereador. Um dia eu quero essa profissão também. Né? Eu quero poder fazer concurso na área. Verdade, concurso para vereador. É que nem fazer concurso para ser sindicalista do Simp, né? Não tem concurso, né? Não tem como ser profissional, né? E ainda por cima são poucos que concurso para vereador, concurso para prefeito. São poucos que se atrevem também a querer concorrer porque sabem que não é boa. É verdade. Alguns se atrevem, né, de uma forma mais interesseira. Exatamente, ou até às vezes mais ousada. E aí depois acaba a justiça negando. Eu dei esse informe antes de eu dei esse informe. Eu ouvi. Bom, então nós estamos aí a 15 minutos do tempo do programa, temos um monte de vídeo, 5 vídeos ainda na sequência. Vamos fazer um popurrí de vídeos. Já vamos fazer um popurrí de atividades que foram ocorridas, né, na verdade, ao longo dessa semana. Então eu vou pedir aí para o Wagner colocar para nós o segundo vídeo, que trata-se da reunião do Simp com o secretário de Educação. Né? Na verdade, a primeira reunião com o secretário Gilberto Garcias, como eu falei no início do programa, porque nós tínhamos recebido uma pergunta se a gente havia abordado com o secretário sobre a recuperação, né, da educação infantil aos sábados. Então, Wagner, coloca para nós, por gentileza, aí, né, o segundo vídeo da reunião do Simp com o secretário de Educação. Reunião esta realizada nesta segunda-feira, à tarde, por volta ali das 15h30. E aí tivemos como temas o problema dos trabalhadores lá que utilizam-se da empresa Bosenbecker, né, funcionários e professores. Abordamos também casos de algumas professoras e auxiliares que foram remanejadas, né, sem um motivo mais plausível, sem um contato aí mais direto com o secretário para tratar especificamente também desse assunto. E abordamos inclusive aí a recuperação aos sábados, né, da educação infantil. Bom, o secretário se mostrou bastante amistoso, bastante receptivo, nos acolheu muito bem e, pelo menos pela sua palavra, coloque-se à disposição para nós, né, para esses problemas e outros, tanto que teremos nova reunião segunda, né, Douglas? É verdade, dividimos em 2 partes aí, né, e provavelmente vai ser dividido em 3 partes, né, porque segunda-feira não vamos conseguir debater tudo o que devemos, né, com o secretário. Mas os pontos foram bem acolhidos, digamos assim, por parte do secretário, né, acho que nós vamos voltar a discutir sobre um dos temas, principalmente, que é a questão das meninas remanejadas, né, vamos, inclusive, provavelmente ir com as meninas lá para a gente debater sobre um outro aspecto, né, que a gente teve um relato de uma forma e provavelmente não tenha sido este o objetivo, né, no momento de informar os reais motivos pela transferência de local de algumas colegas da educação infantil. Mas isso a gente vai tocar de novo segunda-feira, né? Mas a questão da recuperação nos sábados, como é um tema que a gente já falou aqui, né? O secretário abre essa possibilidade, né? Porque a nossa fundamentação é pedagógica para o sábado. O sábado ele tem que ser considerado, e aí a SMED é a mantenedora, ela pode fiscalizar a qualidade deste sábado, né? Então não dá para tu excluir, não pode ser sábado porque historicamente é ruim um sábado. Não dá para discutir sobre esse aspecto. Então nós pedimos que avaliasse os calendários, né, que as direções de escolas enviassem, porventura vão enviar para a SMED, avaliasse esse calendário, né, o real objetivo pedagógico daquele sábado. Eu acho que esse é o caráter, né, que a gente tem que avaliar, não excluir a possibilidade de ser sábado, né, sim, e não ser um dia, como disse lá o Carlos, um dia considerado normal. Então esse é um dos aspectos. A questão da Bosenbecker, né, que é um tema que a gente está patinando já há muito tempo, né, com diversos secretários, inclusive, né, e não consegue resolver esse problema.
problema. De novo, a gente entra numa discussão, né, o secretário, entre aspas, desconhecendo profundamente, pelo menos, a questão do tema, né, mas vamos retomar de novo esse tema segunda-feira, questionando, tá, e aí, já teve tempo para se inteirar, nós queremos uma resolução desse problema. Então ele considera que o problema na sua ótica, é meramente administrativo, administrativo da prefeitura. Claro. Talvez interesses políticos aí de ambas as partes, alguma questão, mas eu acho que nós temos que romper com isso, né, e resolver de uma forma simples, né, que é de as pessoas terem liberdade para ir trabalhar sem nenhuma burocracia, né, e nenhum gasto paralelo em relação à questão de provar que eu estou ou não estou, né? Quem tem que fazer esse papel é a SMED, né? Quem tem que provar ou a direção da escola, né? Mas isso é uma questão totalmente burocrática, que não é o professor que tem que dizer, me dá um ofício que eu vou lá comprovar que eu estou aqui na escola. Isso é um absurdo, sendo que ninguém mais tem que fazer isso, né? Nos outros, tanto na questão urbana ou em outras empresas rural, né, de zona rural, né, Tiago? Exatamente. Dudas, eu vou ler 3 mensagens bem rapidinho que dá. Também estou cheio de mensagem também aqui. Uma chegou assim: Douglas Paladini Abessa. Tô ligado. Te achou parecido com Paladini, né? Abraços, Fernando. Fernando aí que estava lá hoje no Simpla, lá, no início da tarde. Fernando, diretor lá do João da Silva Silveira. Disse Douglas Paladini Abessa. Tá bem. Não sei se isso é um elogio para mim ou para o Paladini, né? Vamos deixar, vou ter que perguntar para o Fernando. E se é um elogio também, né? Eu creio, né, Fernando, que seja no aspecto fisionômico, né? Tá bem, né? A gente diz não, que nem aconteceu com o Everton antes, né? Não, vocês são irmãos, não sei por setores, né? Chegou o Douglas, não, é o Everton. O Everton, agora tu virou irmão do Paladini. Parecido com muita gente, hein? Pois é, esse é um. Sejam outros aí. Esse é um problema, né? Porque eu acabo sendo. Não exagera. Não exagera, pelo amor de Deus. Mas eu acho que tá bem, né? Somos parecidos. Em algum momento, em algum lugar, tem alguém que é parecido contigo, inclusive, com né? Certeza. Não, de repente não descobrimos ainda, né? Mas tem, né? Outra aqui, final 1029. Trabalho na prefeitura como contrato há 9 anos e agora eu e muitos amigos estamos para ser dispensados da prefeitura. O nosso prefeito é uma vergonha, deixando o desemprego, né? Acho que tomara conta. Depois continua na outra mensagem. Somos a raiz do trabalho público. Se não fossem os contratos, as secretarias não dariam vencimento, além de muitas vezes sermos humilhados e não ter direito a falar. É verdade, até porque os contratos, né, infelizmente, não podem ser representados por nós, né? São vários contratados que ligam para o SIMP diariamente perguntando se nós podemos ajudá-los, se nós podemos representá-los juridicamente, se podemos participar até de alguma negociação ou reivindicação para ser encaminhada os representando. Infelizmente não é possível porque o Estatuto do SIMP, né, o SIMP representa somente os trabalhadores efetivos, né, da Prefeitura Municipal de Pelotas, sejam eles no regime estatutário ou CLT. Então, infelizmente, aí a gente não tem, né, como representá-los, mas tem razão aí, né? As outras mensagens nem vai dar para ler, vou deixar para ler uma ou duas aí também, para a gente poder ainda vencer esses vídeos que faltam ainda e falar sobre a ETPEL de hoje. É verdade. E por falar nisso, né, que é a questão que talvez o Thiago tinha até colocado antes, quando irão pagar o incentivo pela pós? Não sei se você já tocou nesse ponto. Já expliquei. Beleza, então. Foi a Fátima que eu recebi e já expliquei. Fátima que mandou essa mensagem. Só repetindo, Fátima, se tu já encaminhou pelo SIMP, né, se tu já fez primeiramente esse protocolo na administração, não obtivesse resposta na administração, não sei se tu já encaminhasse pelo SIMP. Várias pessoas, mais de 35, encaminharam pelo SIMP, ou seja, a gente xeroca o protocolo da administração e encaminhamos para o prefeito. Aqueles pedidos que já fizemos direto ao gabinete do prefeito e que não houve o pagamento, se for sócio do SIMP, no seu caso, se já fez todas essas medidas anteriores e é sócia do SIMP, ajuiza uma ação pedindo pagamento usando a nossa assessoria jurídica. Olá, estou os assistindo como sempre. Rejane. Né? Rejane do Desenvolvimento Rural. Muito obrigado e um grande beijo para a Rejane aí, que realmente está sempre assistindo. E firme lá nos trabalhos do desenvolvimento rural. Viu só? Tem paralisação dia 26, foi tirada uma paralisação dia 26 para os trabalhadores de educação, na Assembleia dos Trabalhadores de Educação, né? Então tem paralisação dia 26 para os trabalhadores em educação. Certo. Bom. E vou dizer aqui uma mensagem particular também de alguém que sempre nos assiste, que é minha mãe. Minha mãe dizendo que estamos tomando um chimarrão, assistindo o programa e curtindo nossos 44 anos de casado. Hoje? Hoje. Então vai ter churrasco lá hoje, hein? Vai. Parabéns para esse casal. É vida, 44, hein? É verdade, né? Tem que se aturar muito, né? Muita cumplicidade, hein? Meu avô
avô e a minha avó se aturaram mais de 60 anos. Os meus também, tem mais de 60 anos. Maravilha, um grande beijo para os meus pais aí. Beijão, um abraço aí para todos vocês aí, parabéns por essa data. Tem mais um monte de mensagem aqui, Tiago, mas eu acho que nós vamos aí para poder mostrar os vídeos, né? Exatamente. Wagner, vamos lá, colocar aí o próximo vídeo, que foi a Assembleia dos Trabalhadores da Eterpel, né? A Assembleia esta ocorrida na segunda-feira à noite, lá no auditório externo do Colégio Pelotense. Então, frente aí ao não avanço nas negociações salariais com a Eterpel, né, foi necessário aí nós nos reunirmos mais uma vez com os trabalhadores do terminal rodoviário de Pelotas, no sentido aí de avançar nas negociações. E na referida assembleia, né, foi deliberado a continuidade do movimento, mas elencando a greve, já que houve 3 encontros aí, seja Câmara com o Ademir, presidente da empresa pública, mas no primeiro momento, quando veio o primeiro ofício, e não havia tido uma reunião com o SIMP, sim com alguns lá da Eterpel, alguns colegas. Então, após 3 rodadas não houve avanço, foi deliberado o dia de greve, que esse dia foi deliberado para hoje, para ser executado hoje, né? E também, anterior ao dia de hoje da greve, uma ida na Câmara quinta-feira, né? E que essa ida vocês verão, né, logo na sequência, porque antes vai ter o vídeo da Assembleia dos Trabalhadores da Adequação. Aí quando chegar ali no vídeo da Câmara, o Douglas, a gente comenta melhor, né, o que ocorreu na Câmara, já que estavas presente acompanhando os colegas. E aí também na sequência o vídeo de hoje, né, que culminou com a greve dos colegas. Então, Wagner, coloca para nós aí outro vídeo na sequência, que é o da Assembleia dos Trabalhadores em Educação, né, a Assembleia esta ocorrida na quarta-feira pela manhã, lá no auditório externo do Colégio Pelotense. Então, Wagner, coloca para nós aí, por gentileza. Essa assembleia, ocorrida aí nesta quarta-feira pela manhã, aproximadamente 400, 500 colegas, entre professores e funcionários de escola, se fizeram presente. E aí eu acho que, deliberadamente, aí, em conjunto com os que estavam presentes, e também uma demanda aí que o SIMP apontou e foi amplamente aí acatada pelos colegas, eu acho que foram os 2 eixos principais, né, Douglas? No que tange ao piso e no que tange ao profissionário. Explica melhor para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né, quais foram as 2 deliberações, os encaminhamentos de reunião com o prefeito, e aí já responde aí esta paralisação do dia 26, porque ela foi oriunda da Assembleia, né? É verdade. Então, deliberações como a discussão do pró-funcionário, né, que é buscar, né, a partir de uma comissão de funcionários de escola, uma fundamentação, né, que naturalmente nós teremos, né, para buscar um incentivo por qualificação a partir, né, da formação, né, de participação e formação desse programa pró-funcionário. Então, a qualificação desses funcionários de escola nós queremos que seja discutida, né, no âmbito de um incentivo, né, para que nada mais justo daqueles que se qualificam de ascender na sua vida funcional, na sua carreira. Então, nós queremos isso independente de uma discussão de carreira. Queremos tirar a discussão da carreira e entrar nesse foco do profissionário virar um incentivo de qualificação. O Piso Nacional da Educação, que é um tema que também gerou uma comissão que vai tentar desconstituir a ideia, né, que o Eduardo Leite já paga o Piso Nacional em Pelotas, inclusive cumprindo, né, o terço da carga horária fora da sala de aula. E um outro ponto importante foi que a categoria, o segmento da educação, deliberou por não debater a carreira do magistério até que o piso nacional seja implementado, cumprido aqui em Pelotas. Isso é uma decisão bastante revolucionária, né, frente aos perigos que se corre, né, quando quando se vai debater uma carreira com alguém que entende que já paga o piso nacional ou que o incentivo, porque já utiliza, né, como seu argumento o incentivo e outras vantagens para chegar ao piso nacional. Então foram esses focos, e a paralisação do dia 26, que também se deu uma paralisação de ontem, a partir das 16 horas, mas a do dia 26, né, a paralisação para acompanhar a discussão da PEC 37, né, que por sinal ela foi adiada e nós temos que ver ainda como vamos trabalhar com o dia 26. Exatamente, cuja PEC trata aí de tirar do poder do Ministério Público a capacidade de investigação junto com os órgãos policiais, né? Vou ter que pedir aí na sequência, Wagner, por gentileza, o vídeo, né, do SIMP e trabalhadores da Eterpel na Câmara, né, onde nos reunimos, que foi uma das demandas tiradas na Assembleia de segunda-feira, que vocês acabaram de ver. Então, o SIMP, junto com os trabalhadores da Eterpel, se fizeram presente na Câmara de Vereadores quinta-feira pela manhã, para buscar o que, Douglas? Necessariamente lá na quinta de manhã, do que se revestiu esse caráter aí da nossa ida até a Câmara quinta-feira? Apoio dos vereadores, publicizar bastante o porquê desta greve que ocorre ainda no dia de hoje, até 11h59 estará de
greve à Eterpel, né, apoio dos vereadores, buscando uma nova rodada de negociação que acabou ocorrendo hoje no final da tarde. Né? Não sei se tu vai... Anunciei, dei como informe, que tu estava em reunião. Então, talvez na sequência do vídeo a gente pode falar. Né? Então, hoje, esta greve histórica, né, nunca teve greve na Eterpel, os trabalhadores dedicados aí esses dias, mobilizadíssimos, uma participação aí de mais de 80% daqueles que, entre aspas, podem participar da greve, né, dentro de uma lei de greve. Então, a participação efetiva dos trabalhadores aí hoje, né, que não sei se tem mais imagens na sequência aí tu vai pedir. Isso, Wagner, já deixa rodando aí o último vídeo, porque a gente consegue concluir o programa explicando do que ocorreu hoje já em cima do último vídeo. Então, roda para nós o último vídeo aí, Wagner. Ele é de apenas poucos segundos aí, que é para retratar aí a nossa reunião hoje. Vocês vão ver algumas imagens dos colegas ali, ó, amplamente mobilizados, né, dentro ali do primeiro, segundo andares, dando entrevista, saíram amplamente em todas as mídias, jornais, televisões, rádios, né, os colegas em grande número, como o Douglas falou, 80% dos colegas do quadro geral da rodoviária mobilizados, paralisados, né, mantendo os 30% desses colegas desempenhando as atividades, né, então estiveram aí num ato bonito, né, são servidores seletistas, né, reunidos lá para protestar, para conseguir mais uma rodada de negociação junto ao governo, distribuíram panfletos, porque solicitam em tais panfletos a melhoria também para a estrutura da rodoviária, melhores condições de atender a comunidade, né, não estão só pedindo só os seus salários, mas também estão reivindicando melhorias nas estruturas, que o Douglas vai seguir agora comentando qual foi o desfecho dessa reunião de agora há pouco tempo, mas vocês vão ver as imagens aí, baldes, piso molhado, a estrutura do teto totalmente comprometida, o bebedouro não funciona. Papel higiênico não tem no banheiro? Papel higiênico que não tem no banheiro, ou mosquito seja, tem? Mal, ali ó, o bebedouro não funciona, a gente aperta ali, não funciona, né? Goteiras para tudo que é lado, inclusive ali, né? Com vários baldes lá, aí, como vocês estão vendo, no saguão do segundo andar. Então, que investimento é esse que a rodoviária faz? Que qualidade é essa que ela justifica para não aumentar os salários e o vale alimentação dos trabalhadores? Pois então, essa realidade não fundamenta em nada, né, o que dizem que precisam investir na Eterpel, com base bastante na questão da licitação, que vão enfrentar uma licitação, né, sendo que a proposta dos servidores, né, de reajuste salarial e de vale alimentação não vai com certeza ser tão relevante a ponto da Eterpel, né, perder uma licitação, né? Então sobre esses argumentos que a gente debateu mais uma vez com o Ademir, né, com o Caldeira, também com o Pedrinho, né, que fazem parte da direção da Eterpel, e não avançou, né? Continua na mesma proposta, 7,5%, 8,33%, o que nos parece, já para encaminhar, né, esta avaliação, que a partir da segunda-feira, às 11 horas, faremos uma nova assembleia, né, com os trabalhadores da Eterpel. Me parece que existe claro aí que uma deliberação do Eduardo Leite de não proporcionar, não permitir avanço a partir do mesmo percentual da administração direta. Não avance no SANEP, né, como não avançou, e não avance na Eterpel. Mas nós queremos romper com isso. É essa a questão. Nós queremos romper com isso. E vamos romper com isso, né, porque estamos mobilizados e segunda-feira faremos essa avaliação. E para finalizar, dizer para o nosso amigo Júlio Mena, que sempre aqui também assiste nosso programa, sempre nos manda perguntas aí, dizer que ele não vou conseguir debater o tema dele, né, o tema que ele propôs aqui, mas nós vamos fazer uma matéria para o jornal, nos comprometemos a fazer uma matéria para o jornal, provocar essa questão que ele está bastante preocupado, digamos assim, na questão particular aí que ele está vivenciando dentro do seu setor de trabalho. Tá ok. Um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência, desejamos um bom final de semana, prometendo aí nos reencontrar sexta-feira que vem. Um grande abraço. Boa noite a todos e a todas.